Beleza, pessoal. Quais são os tipos de algoritmos existentes? Qual é o objetivo de utilizá-los? E o que é que ele me ajuda em projetos de desenvolvimento de software? Basicamente, nós temos 3 tipos de algoritmo. Dependendo do tipo, eu posso especificar instruções de forma mais subjetiva ou mais objetiva do que os outros, certo? Eu tenho 3. Eu tenho um modelo chamado de descrição narrativa. É um modelo que eu ainda não estou me preocupando muito em ser fiel a como o computador interpreta, analisa e executa instruções. Isso é mais especificação de sequência de tarefas entre nós, seres humanos. Esse modelo é muito utilizado quando eu ainda não tenho, de forma clara e objetiva, como eu tenho que realmente implementar o meu algoritmo computacional. O manual de instruções é definido seguindo uma descrição narrativa. Uma receita de bolo também é definida e seguida a partir de uma descrição narrativa. Aquele joguinho que a gente implementou da transferência do lobo, ovelha e verduras para outra margem, também é um exemplo de algoritmo de descrição narrativa. Esse é o modelo algoritmo mais subjetivo que existe. Porque o meu objetivo nesse algoritmo é simplesmente ter um rascunho do que futuramente eu vou poder converter para os outros modelos. É o que a gente chama de modelo preliminar. Também temos o fluxograma, que muitos de vocês que já trabalham no mercado de trabalho já devem ter se deparado. É aquele gráfico que possui símbolos específicos. Existe fluxograma empresarial, que define cargos. Existe fluxograma de processos também, que define um passo a passo, como se fosse um tabuleiro de luto, que se o cara percorrer esse tabuleiro passo a passo, ele vai chegar no objetivo final do jogo, que seria o quê? A minha saída esperada. Então, é uma maneira de especificar algoritmos de forma gráfica. Esse não é um modelo muito utilizado por programadores, mas ajuda bastante a um gestor, por exemplo, explicar de forma mais, lúdica, um algoritmo que está sendo implementado. É uma boa maneira também de mostrar para clientes o funcionamento do seu código. Não adianta você chegar com um código em Java para o seu cliente, meu sistema faz o seguinte, ele declara uma variável, recebe os dados, faz os cálculos matemáticos muito doidos, no final ele gera um relatório para você. Não. Você tem um esquema de mostrar todo o passo a passo da execução de forma de fluxograma, o que facilita a compreensão. Ele é muito mais preciso que o modelo de descrição narrativa, porque aqui no fluxograma você não pode usar um símbolo qualquer para representar uma determinada instrução. E a gente vai fazer isso na prática na aula de hoje. Cada instrução que eu venha a executar no meu algoritmo, cada etapa a ser executada no meu algoritmo de fluxograma, existe uma simbologia específica. Eu tenho aqui regras para a implementação de fluxograma, o que torna ele muito mais preciso e menos subjetivo. E o mais importante, e o que vai ser foco no primeiro estágio da disciplina, é a gente aprender a trabalhar com pseudocódigo, pseudo vem de falso, falso código, português estruturado, ou o termo que é mais conhecido na área, que vocês vão encontrar livros na área, é o termo Portugal, que é a aglutinação de português e algoritmo. Esse é o modelo de algoritmo mais preciso que existe, muito, mas muito similar a uma linguagem de programação. Muitas das metodologias e técnicas a serem aplicáveis em Portugal, vocês vão refazer utilizando Python, certo? E em outra linguagem de programação vocês vão aprender no curso. Isso aqui é como uma espécie de batismo para quem quer ser um programador ou tomar conhecimento em tecnologias de programação. Beleza. A descrição narrativa, como eu disse, utiliza preferencialmente um verbo ou frase. Vire, imprima, corrija, calcule. É sempre um verbo de ação, ok? Formado por frases curtas e simples. Vire à direita, atenda o telefone. Se não tiver créditos, deixe de ser liso e compre um cartão. Hoje em dia usa orelhão também, né? Com celular. Ninguém liga mais, né? Tudo é no WhatsApp. Até fino hoje em dia pro WhatsApp. É objetiva e evita palavras com sentido dúbio, dada a subjetividade da linguagem. Por exemplo, faça um algoritmo utilizando descrição narrativa que descreva a sequência finita de passos
a serem executadas para calcular o dobro de um determinado número digitado pelo usuário. Certo? Eu, como ainda não conheço português estruturado, e eu tenho a capacidade de descrever de forma natural um passo a passo de tarefas, um algoritmo não computacional, foi o que eu fiz aqui. Sabendo que, para calcular o dobro de um número, eu sempre tenho que receber um número específico e multiplicá-lo por 2. Aqui na descrição narrativa, eu só vou dizer os passos a passos que vão ser seguidos para que o programa realize essas tarefas. Okay? Então aqui, ó, eu não vou poder calcular o dobro de nenhum número se antes o usuário não digitar o bendito número. A gente vai aprender, durante a disciplina, a existência do conceito chamado variável. Eu vou falar de forma mais detalhada, numa aula específica para tal, mas já adiantando para vocês, uma variável é a maneira que o programador tem de representar posições de memória no seu computador. A variável representa um dado digitado pelo usuário ou um dado gerado pelo próprio algoritmo. Todo dado que o usuário insere no computador deve ser armazenado na memória e esse armazenamento, essa posiçãozinha que o dado foi, é representado pelo conceito que a gente chama de variável. Eu acho que você já viu esse termo variável nas aulas de matemática lá no ensino médio e fundamental, né? Tem a mesma lógica. A variável tem a incumbência de reter uma informação. O usuário digitou um dado, eu preciso reter essa informação em uma variável. Com esse dado, eu já posso pegar esse número e multiplicar por 2. Qual é a próxima etapa? O meu algoritmo não acabou de gerar um dado, que é o quê? O resultado da multiplicação, eu preciso fazer o quê? Armazenar esse dado na memória RAM. Mas eu tenho outro dado. Para cada dado que surgir, eu dependo de mais uma variável. Lembre-se, cada variável é um bloquinho de memória RAM que eu estou alocando para o meu programa. Cada dado, uma variável. Cada dado, uma variável. Então, gerou a multiplicação, outra variável, que é justamente para fazer o armazenamento do dobro. Logo em seguida, todo algoritmo só está correto quando ele gera a saída esperada. Se meu programa calcula o resultado e não exibe na tela, é como se eu tivesse implementado uma calculadora sem display. Adianta. Você sabe que funciona porque foi você quem fez. Mas para o usuário, sua calculadora está quebrada. Todo algoritmo, no final, deve gerar uma ou mais saídas. Qual é a saída desse algoritmo? Apresentar na tela o resultado da operação. Pega o resultado da memória, apresenta para o usuário. Eu também preciso representar variáveis nesse modelo algoritmo. Portanto, existe um símbolo específico para representar variáveis utilizando o fluxograma. Eu também tenho instruções simples a serem executáveis pelo fluxograma e também vou ter um símbolo específico para representar uma instrução. Eu preciso exibir resultados na tela. Vai ter símbolo específico a isso. Resumindo, toda operação computacional a ser representada pelo meu algoritmo na forma de fluxograma vai possuir um símbolo específico. Sempre quando eu quiser representar o início de um algoritmo na forma de fluxograma ou o fim de um algoritmo utilizando o fluxograma, eu vou utilizar aquele símbolo elíptico que parece um comprimido. O que vai diferenciar se ele representa o início ou se ele representa o fim é um texto, a palavra reservada que eu vou escrever dentro desse símbolo. Se for início, eu escrevo início. Se for fim de algoritmo, eu escrevo fim. Mas o mesmo símbolo pode ser utilizado tanto para o início quanto para o fim de um fluxograma. Eu disse para vocês que todo algoritmo pode depender de 0 ou mais entradas. A maneira que eu tenho para representar as minhas entradas e para definir as minhas variáveis de entrada é a partir daquele quadrado bêbado, aquele trapézio, né? A partir daquele trapézio. É ali que eu dou nome, identificadores para as minhas variáveis, eu digo a quantidade de entradas a serem recebidas e processadas pelo meu fluxograma. Para isso eu sempre vou utilizar aquele símbolo. Para representar um cálculo, alguma ação, alguma instrução a ser executada pela minha aplicação, essa instrução vai ser representada dentro de um retângulo. Por exemplo, você lembra aquele do problema do dobro? Uma maneira de representar o cálculo do dobro é a partir desse símbolo. A gente vai ver um exemplo prático e depois eu vou dar um problema para vocês resolverem utilizando a mesma metodologia. Para poder gerar uma saída na tela,
eu vou usar esse símbolo que parece um papiro. É uma maneira de representar um PAN, uma janela de diálogo, ou então alguma mensagem a ser exibida no monitor do usuário. A gente utiliza esse símbolo para representar que o algoritmo deve gerar um feedback para o seu usuário. Uma maneira para mostrar o passo a passo, a sequência de instruções a serem seguidas, é a partir da setinha. A gente viu na aula passada que eu posso depender de condições, tipo, eu só vou poder fazer uma ligação se o telefone estiver dando linha. Uma maneira de representar esse se é a partir desse prisma aqui, onde dentro do prisma eu posso digitar uma determinada condição, que é o meu se, tipo, altura maior que 1,80 m, sexo igual a masculino, time igual ao Sport Clube do Recife, campeão brasileiro de 87. Exemplos de uso. Todo mundo tirou foto? Só tem flamenguista aqui, me lasquei. Ok? Beleza? Esse aqui é vascaíno, esse aqui Rio. Pelo amor de Deus, Flamengo não. Beleza? Então vamos lá. Exemplo. Será que vocês conseguem representar aquele mesmo modelo, aquele mesmo problema que a gente descreveu em descrição narrativa, utilizando esse modelo? Qual é o primeiro símbolo que eu tenho que usar aqui nesse meu código? O início, que é representado pelo aquele símbolo elíptico. Mas como eu tenho o mesmo símbolo para representar início e fim, é importante eu descrever aqui o rótulo início. Okay? A segunda etapa é preparar meu computador para receber entradas. Eu preciso, entre aspas, alocar memória. O que é alocar memória? É reservar blocos de memória RAM que vão ser preenchidas pela digitação do usuário. Esse problema exige que o usuário digite 2 números. Eu preciso criar 2 variáveis e eu, como programador, preciso especificar um identificador que represente cada um dos dados. Entre aspas, vocês têm que dar um nome para cada uma das variáveis. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem, mas é interessante você dar um nome que identifique claramente que tipo de dado está sendo armazenado ali. Até porque o nome de variável serve para isso. Tais variáveis precisam ser representadas pelo quadrado bêbado. Cada variável deve ser separada por vírgula e não é interessante que o nome de variável possua espaços nem caracteres especiais. Por quê? Já para você se ir se acostumando com o português estruturado. O português estruturado é um português que não possui acentuação. As palavras reservadas são identificadas por palavras em português sem acento. Não é regra do fluxograma você não colocar caracteres especiais. Mas, já que a gente está se preparando para programar e especificar utilizando Portugal, é uma boa maneira da gente já ir se acostumando. Já saber o que nos espera. Como eu preciso de 2 entradas, declarei N1 e N2 dentro do quadrado. Esse quadrado torto representa 2 coisas. As variáveis, que vão ser utilizadas como entrada, e ao mesmo tempo, quando, entre aspas, o meu computador, isto é, o meu cérebro, chega nessa instrução, é como se eu estivesse fazendo com que o meu computador... Sabe aquele cursor do Word que fica piscando, esperando que o usuário digite algo? Quando eu chego nessa etapa, esse cursor fica piscando, esperando que o usuário digite o dado para a primeira variável, que nesse caso é representado por N1. Enquanto o usuário não digitar o valor de N1, o meu código não sai daqui. Quando ele apertar Enter, esse dado vai ser armazenado na posição N1. E o cursor vai voltar a ficar piscando. Enquanto eu tiver variáveis a serem recebidas, o cursor vai me pedir mais entradas. Então eu estou aqui pedindo um novo número. O cara digitou um novo número, 5, por exemplo. 5 foi armazenado em N2. Eu já tenho os 2 números a serem multiplicados. Qual é a próxima etapa que eu vou fazer aqui no meu fluxograma? Fazer o processamento. Qual é o processamento desse código? Uma multiplicação entre 2 números. Como é que eu represento a multiplicação entre 2 números utilizando o fluxograma? Da mesma forma que eu represento a expressão matemática de multiplicação. Mas qual é o símbolo que eu utilizo para representar um cálculo matemático? O retângulo. Então chega aqui, ó. Pegue o conteúdo armazenado em N1, multiplique pelo número armazenado em N2, e aqui eu vou criar as variáveis que irão armazenar dados gerados pelo meu algoritmo. Aqui são os dados gerados pelo usuário,
Dentro do quadrado eu tenho a oportunidade de definir variáveis que vão ser preenchidas pelo meu algoritmo. Aqui eu quis chamar de M. Essa variável você pode dar o nome que vocês quiserem. Para ficar mais claro, eu poderia ter chamado de multiplicacão, para não ter acento, resultado, resulte. Essa variável também vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Isso aqui é uma nova posição de memória que vai ser utilizada pelo algoritmo, porém, a ser utilizada pelo próprio. Aqui eu defino as variáveis que vão ser preenchidas pelo usuário e aqui as variáveis que vão ser preenchidas após o processamento, que é representado pelo meu retângulo. Comecei meu código, executei, o cara digitou 2 números, multipliquei. O que está faltando no meu algoritmo? Gerar a saída esperada. Pergunto para vocês, aonde está armazenada a saída esperada aqui no meu código? Em M. Então vocês concordam comigo que uma maneira de imprimir na tela a saída esperada é printar o M na tela? Qual a maneira que eu represento esse printar? É utilizando o símbolo específico para geração de saída, que é aquele papel cortado. Já gerei a saída esperada, é importante que eu encerre a aplicação quando ele chegar no fim. Porque lembre-se, o algoritmo é correto quando ele é finito. Por enquanto aqui meu código não tem fim, eu tenho que dizer onde começa e onde termina. Olha, complexo, professor. Multiplicação e divisão vai ser a mesma coisa, né? Não é bem assim. Olha, faça o algoritmo que calcula e apresenta a divisão entre 2 números. Então vamos lá. Primeiro símbolo que a maioria utilizou corretamente é o símbolo de início. Todo algoritmo tem um início, tem um fim, onde delimita o escopo do meu fluxograma. Logo em seguida eu vou declarar as minhas variáveis de entrada, que nesse caso são 2. Eu chamei tais variáveis de num, que representa o meu numerador, e dem, para chamar o denominador. Quem chamou de N1, N2, no 1, no 2, não tem problema. Eu quis chamar desse jeito. O que é importante aqui é você definir 2 variáveis, isto é, 2 posições de memória para armazenar os 2 números digitados pelo usuário. Até aqui todo mundo ok? Agora eu tenho que dividir, né? Mas eu não sei se o usuário não quer sacanear meu código. Tipo, se ele... Deixa eu ver se ele vai dividir por 0 aqui. Aí coloca um 0, vai fazer um acesso indevido à memória, vai cagar tudo. Então é importante antes de dividir, checar se... Muitos de vocês colocaram até a palavra se dentro do Prisma. O próprio Prisma já é o se. Eu não costumo corrigir isso como errado, que é até a maneira de deixar mais especificado. Mas normalmente o próprio Prisma já é o meu se. Dentro do se eu vou escrever a condição a ser analisada, que é o quê? No caso, a minha condição é analisar se o denominador é igual a 0. Tem gente que analisou o contrário. Analisou se o denominador é diferente. Tanto faz. Analisar se é igual ou analisar se é diferente. O que vai mudar é o quê? As rotas possíveis. Uma condição me permite ir por caminhos diferentes. Se o usuário digitar 0, eu vou executar uma série de instruções. Se o usuário não digitar 0, eu vou fazer com que ele execute outras instruções. Ok? Exemplo. Desse se, eu posso ter uma setinha que represente o meu sim. O usuário digitou 0 para o denominador. Isso significa o quê? Que o usuário não vai poder calcular uma divisão. Eu vou ter que chegar no meu Windows e exibir um PAM para ele. Impossível dividir, não é possível dividir qualquer número por 0. Como é que eu posso exibir uma mensagem de tela para o usuário? Utilizando aquele símbolo do papel. E aqui dentro do papel eu digito a mensagem que vai ser exibida para o usuário. Ok? E aqui eu finalizo para essa possibilidade. Ok até aí? Mas pode ser que não. O usuário não digitou 0 para o denominador. Significa que agora sim eu posso dividir. E como é que eu vou dividir ali? Utilizando aquele mesmo símbolo que a gente usou para a etapa de multiplicação. Aqui, ó.
Criei uma variável que vai armazenar a resposta, que eu chamei de D. Se vocês chamarem de divisão, de resultado, é feito disso para vocês. O nome que define é o programador. Eu não posso impor para vocês um nome. Então, eu chamei de D de divisão, né? D vai receber o resultado da divisão entre o numerador e o denominador. Na maioria de vocês, N1 barra N2. Uma coisa que eu passei batido, tanto na multiplicação quanto aqui na divisão. Uma maneira em algoritmos de representar uma multiplicação é pelo símbolo asterisco, não X. Isso é uma boa maneira de já ir se acostumando com as linguagens de programação, que 98% das linguagens de programação utiliza esse símbolo para representar uma multiplicação. E a divisão a gente representa por barra. É que nem no Excel. É que nem no Excel. Do mesmo jeito do Excel. Tranquilo? Esse cálculo vai ser calculado e armazenado na variável D. Tá faltando o que aqui no meu código? Imprimir na tela o resultado. Onde está armazenado o resultado? Em D. Então eu exibo na tela D. Exibido na tela D. Opa, fim algoritmo.